Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, então vamos para frente. Veja aqui o resumo, ó. A qualidade fundamental, e veja a palavra mágica de novo aqui, ó. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos. Então veja, significa o quê? É a utilidade, né? Lembra que a palavra efetividade é seu foco no bem comum. Então ela é útil ao bem comum. Então, você não pode colocar a burocracia, a administração burocrática como totalmente negativa, porque ela, por ser rigorosa, né, a malha é bem fina, o que acontece? Ela controla os abusos. Porque imagina o Brasil se não tivesse essas burocracias. No entanto, ela tem defeitos. Quais são? Ineficiência. O que é a ineficiência? É o desperdício, né? Certo? É a criação de normas próprias. A autossuficiência, que é aquela característica do servidor público achar que ele é um cidadão superior. Eu sou, você não é. A incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos visto como clientes. Ele não consegue nos enxergar como clientes. Ele nos enxerga como um estrupício que vai lá para encher a paciência. Eles gostariam imensamente, né? Vocês vão ser também isso aí, vou fazer o quê, né? Então já estou falando mal de vocês por antecipação. O ideal seria fazer minha grevezinha sossegado, não tem incômodo, me darem aumento. E o pessoal agora tem internet, tem governo eletrônico, trata de entrar na internet, tem que encher a paciência aqui na repartição. Entra lá tem tudo, entende? Não tem nenhum compromisso com o servidor, com a população. Esses defeitos, agora veja essa frase que é importante, ó. Esses defeitos não eram graves na época do surgimento da administração burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. Limitava-se a administrar a justiça para as elites, garantir os contratos e a propriedade. E o resto que se danasse. Tranquilo? Agora, ao administrar a justiça, qual era a regra? A regra é descer a lenha no pobre e privilegiar a elite. Então é isso que dá depois condições de surgirem esses movimentos sociais os mais diversos. Então, resumindo as características da administração burocrática. Caráter legal. As normas e regulamentos têm força de lei, prevalecendo sobre as situações particulares. A lei prevalece sobre a situação particular. Não tem explicação de o meu caso é diferente, não. Se enquadra, tá. Não se enquadra, dançou. Certo? Caráter formal das comunicações. Todas as normas e regulamentos devem ser escritas, vale sempre o que está escrito. Essa visão formal também fica bem clara no taylorismo, tá? O Taylor também não aceitava, e não aceita até hoje, por exemplo, no telemarketing, a conversa informal. Né? Aquele ambiente de amizade nunca existiu no modelo taylorista e as empresas de telemarketing que utilizam o modelo taylorista também não aceitam. Caráter racional e divisão do trabalho, a gente já conversou, né? Determinação precisa das responsabilidades. Impessoalidade nas relações. Os cargos ocupados são mais importantes que as relações de amizade. Fica bem claro, então, que a informalidade não é permitida. Hierarquia de autoridade, que é muito clara, né? É a essência da burocracia. Cada ocupante de um cargo tem um chefe que gera o formato de pirâmide da estrutura hierárquica. Rotinas e procedimentos padronizados, todas as atividades são claramente definidas e executadas sempre da mesma maneira. Competência técnica e meritocracia, a gente já conversou sobre isso, essa é uma parte boa, né? A escolha do ocupante de um cargo é sempre fundamentada na qualificação profissional. Idem para a especialização da administração. Então, o filho do dono... Agora, você veja que isso aqui no Brasil é bem distorcido, né? Aqui no Paraná, então, nem se fala. Há uma sucessão de ocupantes dos cargos via nomeação
dentro da família, né? Então perceba que há distorções aqui. Profissionalização dos participantes, né? Os funcionários são profissionais especializados, isso é bom. Completa previsibilidade do funcionamento. Todas as atividades têm local, data, hora e forma definida e inflexível de execução, que gera aquele negócio de fechar os portões 30 segundos depois e ninguém abre, né? E o pior é que se abrir e alguém fizer uma denúncia, pode até que o concurso seja anulado, que é uma idiotice. Né? Correto é o seguinte, se ninguém foi prejudicado, não tem porquê. Mas não consegue virar isso. Então, esse aqui é um resumo das características. Vocês têm aí na apostila isso aí, certo? Agora, perguntam sobre as distorções, tá? Então tá aqui, ó, distorções. A pergunta da distorção é justificada, e nós vamos ver na aula próxima, para demonstrar para vocês, candidatos, antes de vocês entrarem lá, que no Brasil há um movimento no sentido de acabar com a administração burocrática e substituí-la por uma administração gerencial, tá? Então é uma forma de colocar vocês nesse clima. Ostentação da autoridade e do poder. Tranquilo, nós sabemos disso, né? O famoso carteiraço, né? Os cargos mais elevados têm privilégios, espaços especiais, uniformes diferentes, refeições diferenciadas, né? No Exército, por exemplo, nós temos o cassino, que é da elite, e temos lá o bandejão pro pessoal de escalão inferior. Poxa, isso é o suprassumo da ostentação da autoridade. Por que um coronel, um general, um major não pode almoçar de bandejão? Não tem nada demais. Nas empresas mais modernas, todos vão pro bandejão. É o correto. Por que essa diferença? Né? Aceitação passiva das normas e regulamentos para se manter na estrutura e conservar o emprego, né? É uma característica. Tem muita gente aqui, a gente percebe quando conversa com o candidato aqui, que a ideia dele é entrar no serviço público, arranjar uma cadeirinha lá no fundo, botar lá a blusinha dele lá e ver se passa desapercebido 35 anos e se aposenta. Está dentro desse conceito. Tem muita gente que vai para o serviço público, nós sabemos disso. Ele não vai lá para arranjar um emprego. Ele vai lá para resolver um trauma, porque ele já foi mandado embora de várias empresas, né? Então, está bem dentro dessa ideia. Bom, se algum de vocês é isso, nenhum problema. O sistema permite, bom proveito, né? Estão querendo acabar com isso, tá? Tem que aproveitar. Com a aposentadoria já estão acabando, né? Então, existe isso. A burocracia permite isso, né? É lógico que um cara desse, aceitação passiva das normas, ele, quando vai atender alguém e o cara quer alguma coisa diferente, vai dizer, não dá. Não dá. Mas escute, mas não dá. Aqui não dá. Por que ele diz não dá? Não é porque ele não gosta da pessoa. É porque você vai arranjar incômodo, porque ele vai ter que fazer uma explicação do porquê que ele fugiu da regra. Ele não fugindo da regra, ele está numa boa. E o chefe dele também pensa assim, o chefe do chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe. E aí paralisa tudo, né? Esse que é o problema. Colocar o cargo acima do cliente, idem, né? Os clientes passam a ser um incômodo em relação às regras, regulamentos e rotinas. Resistência às mudanças é a principal delas, resistência à mudança. A burocracia tende à geração de um imobilismo e a um conservadorismo para manter a zona de conforto. Tá? Tranquilo? Beleza? A burocrática é isso aí. Na próxima aula a gente vai ver a mudança que vai ser feita no serviço público para acabar com isso aí. Então nós já vimos quais? Nós já vimos a clássica e vimos a burocracia. Agora nós vamos ver a sistêmica. A sistêmica se aproxima da realidade atual do nosso dia a dia, na nossa vida como cidadão. Então, primeira coisa, entender que a abordagem sistêmica, então, é da década de 1960. Então, nós aqui andamos agora aí 50 anos, né? Certo? Então, vamos ver o que é aqui e o que eles podem perguntar para vocês. Primeiro, o que é um sistema?
Um sistema se define como um complexo de elementos em interação de natureza ordenada e não fortuita. A grande característica da abordagem de sistema é que ela é interativa, tá? Ela é interdependente. Nós temos três situações. Nós temos uma situação de organização ou de comportamento que nós chamamos independente. Eu não dou satisfação para ninguém, eu faço e você me obedece, fim de papo, que está muito próximo da administração burocrática. Ela se acha superior. O servidor público burocrata, ele se acha superior. Ele não está integrado na sociedade, tá? Então ele tem um comportamento independente, certo? Olha, tem que ser assim, gostou, gostou, não gostou, olha, não tem outra opção. Então você não vai ter o serviço. Tem o modelo dependente, tá? E aí a gente vê também na burocracia isso. Eu dependo do visto do meu superior, eu não decido nada. Então, conforme o momento, ele pode ser dependente, se for interessante, ou independente, se for interessante, tá? E tem uma terceira característica que é da sistema que nós chamamos de interdependência. Interdependência, um depende do outro. Então, um sistema, ele interage porque uma área depende da outra, um profissional depende da outra. Então, a gente chama isso de interdependência. O trabalho em equipe sai desse conceito, né? Um depende do outro, trabalho em equipe, interdependente. Então, aqui o que me interessa que você guarde é o significado. Porque na prova, se aparecer interdependente significa uma coisa, independente significa outra, certo? Independente, eu posso tudo, não dependo de ninguém. Interdependente, eu dependo de você, você depende de mim. Aqui, por exemplo, nós temos uma relação de interdependência. Eu dependo de vocês, eu preciso que vocês passem no concurso, porque assim o meu emprego está garantido. E vocês dependem de mim, porque se vocês aprenderem o que eu ensino, aí vocês passam no concurso. Então, por isso que é gostoso esse ambiente aqui, né? Você vê que aqui é uma exceção de aprendizado, se nós considerarmos todo o sistema de aprendizado brasileiro, concordam? Se nós aqui estivéssemos aqui com uma aula de faculdade, certamente eu não teria essa tensão toda, todo mundo olhando para mim. Eu me sinto aqui o supra-sumo, né? Ora, professor altamente privilegiado, a turma está ouvindo, chega na hora, eu fecho a porta aqui, vem todo mundo correndo para dentro, né? Então nós temos aqui uma relação de interdependência. E eu gosto disso, porque vocês fazendo isso, vocês passam no concurso, e passando no concurso, nós aqui ficamos famosos, e aí vem mais aluno, entendeu? Então aqui nós temos uma relação de interdependência. Ficou claro o exemplo? Tranquilo? Bem, segundo, atenção para a primeira informação importante agora. O que é um sistema, estamos ok, né? Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Segundo a abordagem sistêmica, as instituições são definidas como sistemas sociotécnicos estruturados. Coloquei em azul. Vocês já pegaram isso, né? O que eu coloco em azul aqui são os termos chaves. Sociotécnicos estruturados. O que quer dizer isso aqui? Está aqui, ó. Ele tem um sistema social que compreende as relações entre as pessoas, tanto as formais quanto as informais. Então, atenção para a novidade. Aqui, a informalidade é aceita. Valeu? Formalidade aceita. Aqui tem um parênteses também para anotar uma coisa que não está no edital, mas é bom anotar. Caiu recentemente, CESP, dizendo que o Taylor é que valorizou na história da administração as relações informais. Não. Era uma alternativa que você tinha que escrever errado. O Taylor, também se falasse do Weber, né, com a visão weberiana, ou do Fayol, ou do Ford, qualquer um desses quatro, eles não aceitavam o relacionamento informal. O que é o relacionamento informal? É a conversa de corredor, né? A rádio peão, a rádio corredor, aquela conversa de barzinho que a gente fala mal do patrão. Isso aí é relacionamento informal. Aqueles momentos que a gente tem, aqui no Brasil é muito claro isso, aqueles momentos que a gente para de produzir para conversar com o colega. Na visão moderna, a gente entende que tem que largar isso.
A pessoa conversa 5 minutos, um monte de abobrinha com o colega e nenhum dos dois está produzindo, mas é como uma maneira de recarregar a sua energia. Daí quando ele volta para o trabalho, ele volta mais equilibrado e ele produz mais nos outros 25 minutos. Até que tenha outro papinho do lado. É lógico que se ele conversar 25 minutos e trabalhar 5, daí ele vai dançar. Mas se ele trabalhar 5, se ele trabalhar 25 e enrolar 5, se entende que ele recarrega suas baterias e produz mais. E segunda coisa, se entende que no conhecimento informal, a pessoa aprende com o colega, orienta o colega, etc, etc. Então, atualmente, isso aí é bem aceito. O que você precisa notar aí é que essa visão informal, ela é de uma escola que neste concurso não está no edital, mas que pode ser lembrada, que é a Escola das Relações Humanas, que é do Elton Maio, tá? Isso é lá de 1930, mais ou menos. Então, como é que a gente explica isso? Em 1911, 1916, mas principalmente na visão americana, 1911, estavam chegando muitos imigrantes nos Estados Unidos, principalmente italianos e irlandeses, chineses também, e essas pessoas, na verdade, foram escravizadas. Ganhavam bem, mas trabalhavam como escravos, enquadrados. Mas como eu falei para vocês, os caras ganhavam bem. Então os filhos, né, a nova geração de trabalhadores, os filhos desses imigrantes, já foram criados numa visão de dinheiro no bolso, de não tanta dependência do emprego. Então lá por 1930 eles começaram a exigir qualidade no trabalho. E aí que surgiu a ideia de que um pouco de informalidade não faz mal para ninguém. A partir de 1960 a informalidade está dentro do processo. E atualmente, raras são as empresas que você chega lá e tem que ter um comportamento de silêncio, de não poder falar com o colega, de não poder brincar com o colega. E aqui no Brasil, então, isso fica bem claro. Então, a isso nós chamamos do quê? Está ali, ó, de relações sociais informais. As relações sociais formais são aquelas que obedecem à rotina do cargo, né? Você tem que falar com o teu chefe, você tem que falar com o teu colega para pedir informação para ele, você dá informação para ele, mas daí formal. Está dentro das suas atribuições fazer isso. Aí é formal. Aquilo que não está dentro da atribuição e você faz, chama-se informal. A visão sistêmica e todas as visões de 1960 para cá entendem que essa informalidade é do bem. Na verdade, isso já começou lá em 1930, quando o Maio escreveu pela primeira vez sobre isso. Tanto que a escola dele, ou a abordagem dele, chama-se Abordagem das Relações Humanas, que neste concurso não está sendo solicitado. Valeu? Então vamos repassar, ó. Subsistema social é essas relações sociais. Subsistema técnico ou tecnológico é o que está mais crescendo agora, que é a tecnologia sendo empregada no ambiente de trabalho. E o subsistema estrutural está falando da estrutura da organização. É como o trabalho é dividido dentro da instituição, quem faz o quê, que gera o organograma. Tá? Então, por isso que se diz que uma empresa é um sistema sócio de gente, técnico de tecnologia e estrutural de estruturação da organização. Então fica um sistema sócio-técnico estruturado. Tranquilo esse significado? Valeu? E aqui está aquela informação que eu já dei lá quando eu falei do Taylor. Neste modelo, nós temos sistemas abertos. No modelo taylorista era sistema fechado, lembram? Qual é a característica do sistema aberto? Se relaciona com os outros com os quais troca informações, principalmente com o mercado, com a comunidade e com a sociedade. Uma instituição hoje, ela tem que se relacionar com o meio ambiente. Então, isso é uma visão de sistema aberto. Isto começa lá por 1950, 1960. Primeiramente nos Estados Unidos. Aqui só chega lá por 1980. Até 1980 a formação era taylorista.
Eu que comecei a trabalhar lá no começo da metade do século passado, né, sou jurássico, eu cheguei a trabalhar no modelo taylorista. Tá? Eu até fui um chefe durante muito tempo com formação taylorista, mandei muita gente embora por pouca coisa, tá? E quando a gente fica velho, daí a gente lembra o que a gente fez de mal para as pessoas, né? Daí dá um peso de consciência. Não adianta, já estraguei a vida de um monte de gente, então não adianta. Mas eu era... Aliás, eu sou meio taylorista até hoje, né? Você pode ver que o horário, eu sou inflexível com o horário. 15 minutos eu estou começando a aula, tá? Lógico que isso aqui tem uma finalidade, fazer vocês aprenderem mais, mas, pô, é bem que podia dar uma folgadinha, esperar vocês tomarem um cafezinho lá embaixo, não. Horário é horário para mim. É uma coisa que já venho lá desde o começo do meu trabalho, tá? E é taylorista isso aí. Bem, sistema aberto, estamos em casa? Tranquilo? Bem, então tá aqui, ó. Nas teorias anteriores, a organização era considerada independente, sem referência ao ambiente externo. As atenções concentravam-se na operação interna. Então, Taylor, Fayol, Ford, o próprio Mayo, eles só enxergavam aqui dentro. Eles entendiam que se eles fossem eficientes aqui dentro, eles iam gerar produtos e serviços de qualidade e que a população ia reconhecer isso e que ia comprar. E realmente comprava. Tá? Na verdade, comprava porque não tinha outra opção, mas comprava. Então, ser independente ou fechada significa olhar para dentro da instituição. Aí você usa enfoques racionalistas, né? Você, quero que seja assim, porque assim dá mais dinheiro para nós. Bem, agora vem dois palavrões, um é esse, o outro vem daqui a pouco, que é a homeostase, e que é bem perguntado. Entropia. A entropia é um termo que vem da área da física e apenas define para vocês o que acontece com uma instituição fechada. Então tá aqui, ó, a entropia, um conceito da termodinâmica, refere-se à tendência que todos os sistemas fechados, veja que é todos os sistemas fechados, a aliviada está na tendência, tá vendo? Tendência, não está dizendo que todos são, mas a tendência é que todos sejam. Tá? As questões certas em administração, elas têm essa aliviada. Aqui a aliviada está na palavra tendência. Que todos os sistemas fechados, então aqueles sistemas que não se preocupam com o ambiente, apresentam de passar a um estado caótico ou aleatório, em que não há mais potencial para a transformação de energia ou trabalho. Então veja que é um conceito bem de física. Mas a ideia central é a seguinte: entende-se que, atualmente, que uma instituição que não se preocupa com o meio ambiente, a tendência dela é se desatualizar e, com o passar do tempo, ser rejeitada pela sociedade. Um exemplo bem concreto disso é a nossa administração burocrática. Nós temos que ir numa instituição pública hoje, a gente diz, amanhã eu tenho que ir lá. Amanhã eu tenho que ir no INSS, amanhã eu tenho que ir na Receita Federal, amanhã eu tenho que renovar minha carteira no Departamento de Trânsito. Pronto, a gente já sabe que vai enfrentar um sistema fechado, que você leva todos os documentos, por exemplo, coisitas simples, como por exemplo, carteira de identidade tem que ser atualizada. Tudo bem, se pegar a minha foto lá, a minha carteira inicial que eu fiz há 50 anos atrás, eu estou com cara de guri, tá? Até concordo que o cara tem que ter uma carteira mais nova, mas às vezes ele implica com a carteira porque ela está 5 anos desatualizada, então ele quer um documento novo. Certidão de casamento tem que ser recente, tá? Então, tudo bem, tenho divórcio, mas daí, se eu estou indo lá com a minha certidão de casamento, estou partindo da hipótese que eu não estou a fim de lograr ele, eu só quero a minha carteira profissional. E depois eu pergunto para vocês, qual a implicação que tem você levar para tirar uma carteira de identidade, ou mesmo de motorista, uma certidão de casamento velha? Você vai ser melhor ou pior motorista com isso? Hã? É o conceito de instituição fechada. Tá? Instituição fechada. Então, o que acontece? O serviço público se enquadra nessa realidade. Ele
se tornou caótico ou aleatório, né? Aleatório no sentido de pedir o que não precisa. Por quê? Porque ele não tem contato com a realidade social. Tranquilo? Então, atenção, anota aí, entropia do mal, né? Entropia do mal. É importante sempre ter essa relação do bem e do mal, porque daí na hora da prova, se ele sair elogiando a entropia, você sabe que está errado. Então tá aqui, ó. Assim, a organização como sistema fechado tende a aumentar, essa que é a frase para você dar certo ou errado, tende a aumentar a entropia com o passar do tempo, caminhando para a desordem e consequente declínio. Então, de novo, né, sabedoria inútil. Você vai usar essa palavra entropia quando na tua vida? Ou então você vai lá na Polícia Federal e diz assim, cara, eu quero esse cargo porque eu entendo o que é entropia, você não entende. Não vai levar nada, né? Certo? Mas para o concurso pode valer um ponto. Então, entropia. Entropia, então, o que é? É a tendência que a instituição tem com o passar do tempo, caminhar para desordem e consequente declínio quando é fechada. Valeu? Então é só um conceito. É só uma palavra, mas pode valer um ponto, tá? Bem, aqui tem uma linguagem, de novo, mais terminologia. Você vai chegar à conclusão que assim como todo mundo fala que existe o economês, existe o administrês, né? Então, tem um monte de palavras aqui. Um sistema aberto, então voltamos agora para o sistema aberto. Tem 4 elementos básicos. Os objetivos, ele tem que ter então objetivos. Esses objetivos podem ser físicos ou abstratos, quer dizer, o pessoal tem que ter um lugar para chegar. Atributos, são qualidades ou propriedades do sistema. Relações de interdependência que eu já expliquei, né? Tá aqui, ó, relações de interdependência. Cada objeto, processo, pessoa tem uma situação de depender do outro e o outro depender dele. Interagem, tá? Então isso caracteriza um sistema. E relações com o meio ambiente, né? Ele tem uma realidade, então tem que olhar para fora. Então vamos repassar? Objetivos, atributos, relações de interdependência. O que mais cai na prova é a relação de interdependência, tá? Então essa você tem que levar mais a sério. E essa visão de que é aberto, e se está aberto, tem relacionamento com o meio ambiente. O meio ambiente aqui não é o meio ambiente ecológico, né? É o meio ambiente de atuação daquela instituição. Então cuidado para não associar meio ambiente à ideia de preservação do planeta, para gerações futuras. Ninguém está falando disso aqui, tá? Aqui é meio ambiente no sentido ambiente de atividades, ambiente de negócios, né? Ambiente social, onde a instituição atua. Tem que tomar cuidado com isso. Se ele redigir lá a visão centrada na visão ecológica, fica errada. E a tendência dele, se ele quiser escrever um texto errado, é fazer isso, né? Daí você cansa, você cai de 4 nessa, é a questão. Outra afirmação, ó. Na abordagem sistêmica, empresas e instituições são consideradas sistemas dinâmicos, portanto, em constante adaptação e mudança, buscando equilíbrio. E agora vem a segundo palavrão aqui, ó. Ou homeostase. Homeostase. Tá? De novo, mais uma sabedoria inútil. O que é a homeostase? Está aqui no segundo parágrafo. É um conceito sincrônico, refere-se à manutenção da constância durante um certo período de tempo. Funcionamento autônomo do sistema e seu impulso para realizar certos movimentos representa o princípio da homeostase. Que, veja bem aqui, ó, que refere-se a uma tendência para o equilíbrio ou uma busca do equilíbrio. Então vamos explicar bem isso aqui, que isso aqui é importante. Então é assim, ó. Característica da administração taylorista, burocrática, toda aquela parafernália que nós já estudamos e que se caracteriza por dominar o ambiente da administração no século XX. Característica principal são modelos rígidos, modelos inflexíveis. Tem que ser assim. Se não for assim, está errado. Acontece que no século XX, e principalmente da década de 1970 para cá,
Portanto, nos últimos meio século, né, 44 anos já decorridos, o mundo está em grande ebulição e com mudanças constantes. Para vocês, já dá para avaliar essa mudança. Parem para pensar e vejam como é que era a vida de vocês e o mundo, não vou botar muito não, 5 anos atrás. Recuem 5 anos no tempo. Se vocês conseguirem recuar 10 anos, vocês vão ver que aquele mundo de 10 anos atrás não existe mais. Trânsito, segurança, produtos com os quais vocês se alimentam, evolução da comunicação. Há 10 anos atrás é muito provável que a maioria de vocês aqui não tivesse celular ainda. E se tinha celular, não tinha internet. E se tinha internet, é aquela internet de escada. Lembra da internet de escada? Gato na caixa. Banda larga? Bom, banda larga é coisa que nós temos faz 4, 5 anos. Baixar vídeos, fotos. Vocês há 10 anos ainda tinham DVDs em casa, tinham CDs em casa. Não, videocassete, aí é você e eu só. Aí já é 20 anos atrás. Passou o tempo, cara. Aí você se entregou agora. Eu tudo bem, eu já me entreguei faz tempo, você se entregou agora, tá? Fita cassete tem gente que não sabe o que é. Então, por exemplo, ontem eu fui comprar um rádio para o meu carro que roubaram aí a minha mulher, né, que é desantanho como eu, não esqueça de botar DVD no rádio, que eu tenho uns DVDs aqui, uns CDs. Uns CDs, quando a gente sair na rua aí, CD. Eu digo, pô, menino, não precisa mais. Mas como que não precisa? Eu digo, pendrive, pô. Entende? Não, eu quero ver meus CDs. Aí ela tem aquela montoeira de CD, né? Pô, troço completamente superado, pô. Isso eu estou falando de 5, 10 anos atrás. Então, o que caracteriza? Caracteriza um mundo altamente instável e imprevisível, concorda? Porque tem uma pior ainda, não sabemos como é que vai ser daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos tudo que nós estamos usando agora não vai servir mais para nada. Então, as instituições têm que ser abertas e flexíveis. Então essa é a resposta certa na prova, tá? Vai que tenha no edital, provavelmente vai ter uma prova discursiva. E se eles abordarem, por exemplo, na prova discursiva, características dos processos de administração adaptados à realidade atual. Você vai ter que falar isso aqui, que o mundo atualmente é instável e imprevisível, consequentemente as instituições têm que ser flexíveis, abertas e adaptadas a esse processo de mudança. Consequentemente, o modelo burocrático, o modelo taylorista já era. No entanto, ele continua a existir principalmente no serviço público. O serviço público ele é rígido, ele é resistente à mudança, né? Ele é não ligado ao que acontece no mundo, consequentemente, está ultrapassado. Então, o importante é vocês entenderem isso, não foi o sistema burocrático, o sistema taylorista que foi mal formulado. Ele foi muito bem formulado para a realidade de um mundo estável e previsível. Hoje ele é instável e imprevisível. Ao ser instável e imprevisível, o modelo sistêmico é o modelo que tem que ser utilizado. E aí tem a explicação do porquê que esse troço está caindo no concurso. Ele reflete o modelo atual. As instituições privadas já compraram essa briga já faz uns 30 ou 40 anos, né? Certo? Já as instituições públicas resistem a essa mudança. Estão mudando, hein? Estão mudando, mas muito lentamente. Mas estão mudando. Entende-se que daqui uns 20 ou 30 anos eles vão estar no ponto. Só que daqui 20 ou 30 anos o mundo vai ser outro já. Né? Então veja, tem que mudar a forma de gestão. Nós aqui, vocês, como eu falei, eu gosto de trabalhar com vocês, porque vocês refletem esse modelo. Vocês estão aqui, porque
Cada qual tem sua história aqui. Mas por quê? O que vocês sabem e o que vocês fazem não está sendo bem aproveitado pelo sistema. Então o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando mudar, certo? Estão mudando, vocês têm uma posição profissional e querem mudar. Ou seja, vocês estão se adaptando à nova realidade. Todos vocês aqui têm mais que 18, 20 anos, né? Consequentemente, vocês já tiveram uma formação profissional, né? Cada qual com a sua história aqui, e já se flagraram aí na faixa dos 30, que é o que vocês devem ter aí na grande maioria, né? De 25 a 30, que o que vocês aprenderam há 10 anos atrás já era. Preciso partir para outra. Então vocês estão dentro do novo modelo. E aqui que está a explicação do porquê que muitas empresas quebram e porque muita gente está desempregada. Não adianta você querer trabalhar naquele modelo que a gente aprendia alguma coisa e usava há 30 anos. Porque a prova está que o que nós usávamos há 5, 10 anos atrás já era. Valeu? Então, veja agora. A ideia aqui, então, é o princípio da homeostase, que significa o quê? A tendência constante, a busca de um novo equilíbrio, sabendo que você atinge o equilíbrio e desequilibra de novo, você tem que correr atrás outra vez. É uma constante oscilação, tá? Quem não se adapta a isso, das duas, uma, ou fica fora do mercado ou vai para o hospício. Porque a pessoa fica... E é o problema, por exemplo, de pessoa... E aí que eu me sinto... Você pode ver que eu me sinto todo poderoso, né? Eu me acho gostosão. Por quê? Porque eu sou um velhinho que estou adaptado a essa realidade. Porque eu sou exceção, né? Vocês sabem que eu sou exceção. A maioria da velharada está sendo superada, porque eles estão com aquela mentalidade antiga. Mentalidade de eu sou e quero que me reconheçam que eu sou assim. E muitos jovens, às vezes, têm essa visão. Aí vão acabar ficando fora do mercado. Então, aqui nós temos algumas palavras importantes que vocês têm que anotar aí, ó. A ideia da homeostase e do sistema, ele trabalha com essa ideia aqui, ó. Nós temos então um ambiente em constante mutação, portanto em transformação, certo? Ok? E o ambiente, ele tem vários níveis, né? Tem o macroambiente. Então, se você pensar em Brasil, por exemplo, nós somos influenciados pelo que acontece na China, nos Estados Unidos, no Japão, condições climáticas, etc, etc. E tem um ambiente mais micro, que, por exemplo, seriam as instituições, as empresas, o serviço público ou as escolas, né? Então, são microambientes. E eles, então, também são influenciados pelo ambiente, eles processam ou transformam essa informação, e daí nós temos saídas. O computador funciona dentro dessa linha de raciocínio, né? Tanto que a gente fala sistema operacional, né? O computador não tem um sistema operacional, ele se caracteriza pelo quê? Pelo que você programa nele, daí existem transformações aqui dentro e tem o produto final que é o que o usuário aproveita do computador. O corpo humano também é um sistema, tá? É um microsistema, né? Nós nos alimentamos, existem aqui processos químicos ocorrendo dentro do nosso organismo e isso gera energia e força, que nós chamamos de saúde. Bem, o que interessa aqui, ó, é que isso aqui tem nome. Então nós temos aqui, isso aqui pode aparecer na prova como entradas. O mais comum é aparecer em inglês inputs, certo? Pode também entrar materiais, é um outro termo que pode aparecer. Pode aparecer como matéria-prima, certo? E as saídas. As saídas do processamento, inputs aparece como outputs. Tá ali, né? Ok? Entradas pode aparecer como saídas, é a contrapartida. Pode entrar dados, sair informações. O material pode sair como serviços. Matéria-prima pode sair como produtos. Tá? Então, esta é a função dos sistemas, tá vendo? Ele recebe insumos, inputs, entradas,
matéria-prima, aí depende de como é o sistema, né? E temos saídas, dados viram informações, inputs viram outputs, tá? Etc, etc. E aqui que vocês têm que entender, como o ambiente está constantemente em mudança, as informações de entrada estão em constantemente mudança. Aí eu tenho que adaptar meu processo para soltar coisas que o ambiente que absorve aquilo que eu tenho também está em constante mudança e tenha coisas que lhes sejam úteis. Isso vale para a nossa cabeça também, hein? Nosso conhecimento. Nós temos conhecimentos, todos vocês têm, eu também tenho, conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo e determinados conhecimentos que nós recebemos já estão completamente ultrapassados. Então nós temos que descartar esses conhecimentos, colocar outros no lugar, sermos produtivos e oferecermos algo que o ambiente aceite e nos remunere por isso. Então se você enxergar tudo é sistema, né? O nosso trabalho é sistema, o nosso relacionamento pessoal é sistema, né? Coisas que nós fazíamos que agradava a quem estava conosco, hoje não agrada mais, a pessoa mudou de hábito. Então nós estamos em constante mutação. Então essa é a visão sistêmica. A visão sistêmica, então, ela funciona principalmente em relação às ações e reações do ambiente. Por isso é um sistema aberto. As perguntas que podem aparecer na prova: homeostase, inputs, outputs, entropia, essa visão do sistema aberto e por que ele é aberto, comparação dele com o sistema fechado. Valeu?